Se o parlamento brasileiro falar vamos levar para 36, ele tem que considerar essa transição para mais anos. O que o governo disse aqui, neste exato momento, a economia brasileira está em condições de suportar a redução para 40 horas semanais. A escala, porque nós precisamos olhar setores da economia que eventualmente precisa trabalhar os 365 dias do ano, 24 horas por dia. Aí que cabe uma negociação de escala de trabalho. Turnos especiais, enfim, quem está no local, trabalhadores, empregadores, saberá melhor criar uma condição dentro da jornada de 40 horas semanais, qual a escala possível. E é muito claro a lógica do objetivo de findar a 6x1. Então, isso é muito claro. Na minha opinião, veja, eu não sou constitucionalista, não sou nem advogado, sou só bacharel. Acredito que colocar no texto constitucional turno de jornada é um equívoco. Acho que na Constituição cabe com a jornada máxima. Então, com a jornada máxima, queria, e cabe na PEC. É por esta razão que o governo acha mais adequado um PL que trate dessa questão do que propriamente uma PEC. Por essa razão que nós achamos que o PL é mais adequado para discutir esse conjunto de outras questões relacionado a esse tema. Aproveito até para responder a pergunta do deputado que queria fazer a questão se o governo está discutindo mandar PL ou não. Neste momento não está colocado a necessidade do governo encaminhar outro PL. Até porque tem PLs tramitando na casa. Dependerá, evidentemente, de um diálogo com o presidente Hugo Mota, que nós estamos dialogando, para saber a intenção de fazer andar os PLs, entendo esse entendimento, acredito eu, né, essa é a minha posição internamente do governo, ponderando ao presidente Lula, que não haveria necessidade de encaminhar o PL, com urgência, coisa parecida. Evidente que o governo deseja, isso é a mensagem para os trabalhadores, para o povo brasileiro. Nós desejamos que esse debate seja encarado com serenidade, tranquilidade, pé no chão, mas de forma coerente com a velocidade que a sociedade está nos pedindo. Né? Que a gente não entre naquela proposição que o líder Lindbergh estava colocando aqui, eventualmente, de um processo de embromação. Não é isso que nós estamos falando aqui, tá certo, presidente? Então, entendo isso, não há por que falar de um PL, mas se isso ser observado, que eu acredito que não vai acontecer, até pelas conversas que temos tido com o presidente Hugo Mota, não há por que falar desse processo. Então, acredito que acho que está clara a nossa posição em relação a isso. Veja, a redução de jornada, ela traz impacto na vida das pessoas, como já disse na introdução, ela traz impacto no ambiente de trabalho, portanto, melhorando a ambiência do trabalho, portanto, melhora a condição de vida e de dedicação, muitas vezes até involuntária, na produtividade desses trabalhadores. A nossa aposta, olhando a experiência do mundo e no Brasil, é que a redução, ela provoca aumento de produtividade, portanto, não há que falar de compensação. Não estou autorizado de maneira alguma a falar de compensação. Né? O governo não deu autorização a nenhum membro do governo falar de compensação. O ministro Fernando Haddad está sendo chamado aqui, ou ele, ou quem o substituir, virá aqui essa comissão com certeza, poderá discutir mais adequadamente. Mas a posição de governo hoje é não falar sobre compensação e apostar todas as nossas fichas no aumento de ambiente de trabalho, portanto, de ganho de produtividade para compensar. E tem, na sequência, o processo de implantação que vai melhorar a condição tributária das empresas, que é a reforma tributária nas suas várias fases que estão em andamento, cumprimentando aqui a Casa por ter participado ativamente desse processo, desse esforço tão importante para a economia brasileira, que foi a reforma tributária. Não acreditamos, sinceramente, que um ambiente desse leva ao aumento da informalidade. Eu creio que, no Brasil, há um costume grande, do processo grande da informalidade. Nós temos a ordem de 50 milhões de pessoas trabalhando, né, na formalidade CLT, né? Tem mais servidores públicos, mais trabalhadora doméstica. Portanto,
nós estamos falando aí da ordem de 39 milhões na informalidade. É um número grande? É um número grande. Mas é menor do que já foi. Portanto, quanto mais o mercado de trabalho se fortalece, quanto mais a gente garante segurança jurídica, mais compensa a transferência da informalidade para a formalidade, e essa é a aposta, relator. Então, acho que não vejo essa consequência e, portanto, não há por que falar em consequência também na Previdência Social. Previdência Social tem outro aspecto importante, que eu hoje falava, inclusive, com o presidente Hugo Mota, que é preciso que o Parlamento entre num debate e não deixar somente para o Judiciário. Com todo respeito ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, mas legislar é papel do Legislativo, não é do Judiciário, não é do Supremo Tribunal Federal. Eu falo da pejotização. Aqui é um grande risco. E o Supremo parece que vai avançar nisso, por isso eu clamo para o Parlamento entrar urgente nesse debate, porque autorizar que um gari, um trabalhador, né, que um trabalho honrado, tal, mas ser considerado PJ é uma insanidade, é uma aberração jurídica. Considerar que um auxiliar de escritório, uma pessoa jurídica, é uma insanidade, uma aberração jurídica. Considerar muitos trabalhadores que estão considerados assim, um grande hospital que contrata uma cooperativa e a cooperativa contrata pessoas jurídicas. É fraude trabalhista. É o que está acontecendo em massa nesse país. Eu acho que é urgente que a gente venha discutir esse assunto no Parlamento como necessidade para o bem, não somente da Previdência, mas do Fundo de Garantia, para continuar investindo, financiando infraestrutura, financiando os municípios, financiando a saúde, as santas casas, financiando a habitação, criando as condições do quando tem uma calamidade, ter o saco de calamidade. Tudo isso, nós precisamos proteger o Fundo de Garantia, precisamos proteger a Previdência, precisamos proteger o FAT para abastecer o BNDES para financiar as transições climáticas, energéticas, enfim, tudo que vem fazendo muito bem. E também o Sistema S, que é outra coisa. O Sistema S também vai se fragilizar com a lógica se aumentar a pejotização. Então, deixo aqui esse apelo para todos nós. Veja, então, eu acho que a outra pergunta, eu acho que da compensação eu já falei, a transição também, e creio, sim, que ele trará efeitos extremamente positivos para o ambiente de trabalho, e não somente para trabalhadores e trabalhadoras, em especial para as mulheres, que é quem mais se sacrifica com a jornada 6x1, mas também para o país e a economia brasileira.